de volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do vereador Ricardo Melli. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço e antes de mais nada eu quero dar os parabéns à qualidade da imagem, do som da nossa querida TV Educadora, né? Através da Bernadette, da Geralda, que mantém o legado do Carlos Henrique, né? Com uma qualidade muito boa. Parabéns, isso é um orgulho para Batatais ter um canal de TV com a qualidade de imagem, som que nós temos. Parabéns a ela. Doutor, o Marcos aqui com uma questão, né? Temos visto aí na cobertura jornalística a respeito da reforma da Previdência que alguns políticos estão sendo contactados e caso não votem favorável à reforma, que eles perderiam aí a janela eleitoral do ano que vem para mudar de partido, entre outras represálias. Não é um absurdo agora, além de compra de votos, entre outras ações que nós tivemos aí, o sujeito agora ser obrigado a votar como o governo quer? Então, esse governo, Luciano, ele age de uma maneira típica de bandidagem, né? Ele age coagindo, né? Comprando, né? Ameaçando, e isso para o Brasil é péssimo, né? Mas eu acredito que essa reforma não vai passar, né? Principalmente porque nós vamos estar num ano eleitoral e político tem medo de perder voto. Isso é uma coisa que ele fica apavorado, né? E, portanto, eu acho que isso não deve passar, mas que é um absurdo o que nós estamos passando no país, é um absurdo, né? O desgoverno, a compra de votos, né? Você vê as coisas que aconteceram com o presidente, ele descaradamente, né? Comprou a votação para não ir em frente às denúncias contra o governo dele, etc. Então isso realmente está um período muito difícil da vida política nacional. Sem dúvida. E quando a gente vê toda essa discussão, com todas as reformas e a briga política que está tendo aí, né, essa questão de fato de parecer que há uma desconexão entre os políticos e a população, né, de fazer ações como se fosse uma casta à parte e não entendesse o clamor da população. Exatamente. Só que agora, com o ano eleitoral, eles se amedrontam, né? Porque o político é movido a voto. Então agora a coisa vai pegar. Eu acho que esse ano é o ano chave, 2018, para que a gente comece a cobrar e eles tomarem atitudes mais fortes. Isso vai acontecer com toda certeza. Miriam, colocando uma outra questão, né? A gente vê também um desgaste das figuras políticas e em especial dos partidos. E aí nós temos uma onda nova de um monte de partido que parece que passaram aí por uma sessão de maquiagem, de vestimenta, etc., trocaram de nome e acham que só em função disso a população vai acreditar que são partidos novos. Ô Miriam, eu tenho um conceito a respeito de partido político. Eu acho que os partidos, eles são abstratos. Concretos são os homens, né? Porque senão não justificaria essa troca-troca de partido, né? A pessoa tem uma ideologia, depois, para poder ser beneficiada, ela troca de partido, como se trocasse de camisa. Então isso no país é uma vergonha mesmo, né? Então nós não podemos nos basear no partido. Meu pensamento, nós temos que basear no político, no homem, aquilo que ele realiza. Porque partido no país é uma bagunça generalizada. Uhum. E é bem isso que ela falou, né? A gente começa a ver os horários eleitorais agora, são as mesmas caras em partidos dito novos, né? Mas você vai ver os estatutos, etc. É o mesmo que era do partido anterior, só puseram uma maquiagem nova. Exatamente, mesmo para a população. Troca o nome. Você vê pessoas defendendo os partidos, de repente está mudando, né? Com outra ideologia, às vezes não tem nem ideologia. Então é aquilo que eu digo, concretos são os homens. Partido, para mim, é abstrato. Na pauta, né, a Lúcia colocando aí a questão do aumento dos servidores, né, tanto da prefeitura quanto do legislativo, e também aí na pauta o aumento de prefeito, vice e secretariado, né? A gente tem aí uma discussão grande nas redes sociais, né, quanto ao pacote do aumento do prefeito, vice e secretariado, mas vale lembrar também que se a gente pega
ano a ano a pauta da Câmara, essas 3 ações entram sempre no pacote. Não quer dizer que elas tenham que ser votadas em uníssono. Na verdade, isso consta da lei orgânica, né, do município. Então, toda vez que o servidor também é aumentado, leva-se em consideração a votação dos cargos de prefeito, vice-prefeito, né, e secretários. E servidor da Câmara Municipal. E também. O que não significa, né, radicalmente, que tenha que ser votado. Né? São votações distintas, né? Nós vamos voltar ao aumento do servidor, depois do prefeito, do vice, dos secretários, cada um com a sua votação específica, né? E eu acredito piamente que o aumento de prefeitos, secretários e vice-prefeitos não passará, né? Não passará, né? Mesmo porque a própria comissão que apresentou o projeto, composta pela Maria das Graças, o Santana e o Barbieri, né, apresentaram, mas não significa que também votarão favoravelmente a essa matéria. Portanto, é obrigação da comissão apresentar todos os anos. Não precisaria ter apresentado também, se quisesse. Né? Consta da lei orgânica, etc. Mas o bom senso manda que se apresente. E isso nós percebemos, né, que é inconcebível você conceder, nessa altura do campeonato, 10% de reajuste, né? Quando a cidade está um caos. Você vê, nós temos buracos, nós temos mato, nós temos empresa indo embora, empresas se radicando em outras cidades, né? Então, ou seja, a palavra, na minha opinião, é essa: não merecem um aumento, né? Isso eu coloquei desde o começo e o meu voto é contrário, né? Creio que não deva haver nenhuma votação e também acho que o reajuste do prefeito, do vice e dos secretários não passará. Não passará porque quando a população se insurge, o político fica cauteloso, né? E nessa questão, o político precisa do voto da população. E a população está contrária a esse aumento. Nós temos dificuldade de emprego, nós temos dificuldades enormes de saúde, uma série de coisas. Então, vir com esse reajuste agora seria uma temeridade. Então, certeza que não deverá passar, na minha opinião, e farei tudo para que não passe. Também tem uma questão de difícil entendimento aí na rede social também a respeito de reajuste dos vereadores, né? Olha, por que não se discute ou vai ser votado o reajuste dos vereadores ou não? Não, vereador é no fim de cada mandato, né? Nós ficaremos com esse valor até o final e no fim de cada mandato você vota para a próxima legislatura, né? Então o vereador não entra nesse tipo de projeto. Não também é uma questão regimental, vale salientar isso, né? Sempre é isso. O legislativo vota, como ele vota no seu próprio aumento, né? Ele só pode votar no final do mandato para... Mesmo porque ele não sabe se vai ser reeleito, Exatamente. se vai se beneficiar daquele aumento, né? Exatamente. Então é votado sempre no final. Agora, hoje nós vamos ter uma sessão que eu tenho a impressão que deve ser bem presenciada, com muitas pessoas presentes, né? Porque a população está revoltada, a população está sentindo na pele os grandes problemas, né, que estão acontecendo. Aí você aparece um reajuste de 10%, né, sobre salários de mais de 14, 15 mil reais, é significativo, né? Mesmo porque o próprio servidor público municipal não teve nenhum reajuste o ano passado, nenhum, foi 0, né? Agora vai mandar 10%, que a gente vai votar favoravelmente, sem sombra de dúvida, né? Seria a reposição da inflação 2017 e a previsão 2018. Com agora também, né? Então não tem cabimento uma coisa dessa. E a gente nem usa isso politicamente, é simplesmente um fato matemático. Não tem condição de dar esse reajuste. Mesmo porque, pelas palavras do próprio prefeito, a crise econômica é grande, ele está pagando dívida. Até agora não se viu grandes realizações, ou pouquíssimas, ou nenhuma. Então acontece o seguinte: como que vai chegar um reajuste desse e nós vamos votar? De maneira nenhuma vai ser votado, na minha opinião. Perfeito. A Cláudia colocando aqui, né? O senhor acha que essa é a grande polêmica da sessão de hoje? Ou se tem mais algum ponto que vai dar discussão? Não, eu acho que o outro ponto que vai dar discussão também é a questão do vale alimentação, né? Essa é uma questão que o prefeito está mandando para que o funcionário público, que o servidor público municipal passe a ter um vale alimentação que ele vai comprar em alguns supermercados e não mais receber em dinheiro, né? Que é outra polêmica também.
Nós temos que entender que o servidor público é uma categoria que toca a cidade, né? Tem maus servidores? Tem, certamente deve ter, todo lugar tem maus médicos, maus jornalistas, etc. Mas, de maneira geral, eles tocam a cidade. E eles recebem um salário que é complementado pelo vale que é pago em dinheiro. E muitas vezes ele usa esse vale para os seus gastos que não sejam alimentares. Agora, entrando como um projeto de vale alimentação, que só vai para alimentação, ele vai deixar de usar aquele vale para pagar outras coisas que não sejam alimentares, né? Então, portanto, eu acho que o vale deve continuar sendo pago em dinheiro para os servidores e, quem sabe, incorporado ao salário dos mesmos, né? Esse é uma outra discussão que vai ser bastante polêmica e tensa na sessão. Se discute aí essa questão em função de, né, você ter leituras aí de Tribunal de Contas, que esse valor estaria agregado ao salário e que entraria na discussão da lei de responsabilidade fiscal, é aí que está a polêmica. Pode até ser, né? Mas nós não temos esses dados numéricos para questionar essa questão. Isso é muito problemático porque sempre as matérias são enviadas na Câmara pelo Executivo de uma maneira rápida, né? Com urgência, sem uma explicação razoável por parte do Executivo aos vereadores. E nós vamos votar contra, né? Mesmo porque tem uma emenda da vereadora Andresa nesse sentido, e nós vamos votar favorável à emenda dela para que o servidor não seja prejudicado. Antônio Carlos, parabenizando ao vereador, né, pelo trabalho e questionando uma questão que é, né, sempre de interesse do vereador, que é a questão da saúde, né? Como é que o vereador tem visto as mudanças neste ano junto à saúde no município? Olha, sempre a saúde foi o pior departamento de qualquer prefeitura, de qualquer município brasileiro, né? E Batatais não fica por menos. Nós temos um problema muito sério ainda na saúde, que é a evasão de médicos em razão do ponto eletrônico, né? Já foram demitidos, já pediram demissão vários, não me recordo se foram 5 ou 6, doutor Oswaldo, doutor Pedro, doutora Marta, doutora Ana, do programa de saúde da família, tudo isso daí. Está um problema isso aí, muito problemático, porque houve uma evasão dos médicos em razão do ponto eletrônico. Primeiro, por que acontece isso? Acontece porque não se pagam o que é o piso salarial do médico, que hoje é em torno de 9 mil e poucos reais. A prefeitura deve pagar em torno de 4,5, 5 mil, etc. Então eles não cumprem o horário. Cumprem, sim, aquele número de consultas já agendadas. Então não sei se são 15 ou 16 consultas para cada profissional, eles atendem e acabou e vai embora. Isso traz um problema para a população. Para obrigar a ter o horário, eles não vão continuar na rede. Então pediram demissão, a grande maioria. E a substituição está sendo feita de maneira precária porque não está encontrando profissionais. Esse é um grande problema que está acontecendo. Outro problema sério que nós temos em Batatais na questão da saúde é a ausência do hospital, eu sou cansativo em falar isso, e não ter um ambulatório para o Sistema Único de Saúde, só atendendo convênios. Isso é um absurdo numa cidade como a nossa, que uma parturiente em trabalho de parto tem necessidade de passar primeiro pelo ginecologista da rede para voltar ao hospital. Ela não vai direto lá, se ela não tiver convênio do SUS. Se acontecer um acidente em frente ao hospital, vai ter que passar pela triagem com o médico da rede para depois retornar ao hospital. Isso é um problema sério que está acontecendo, né? Então, todas essas questões, não estou vendo melhorias na saúde, são difíceis de serem resolvidas, né? De que maneira poder-se resolver isso aí? Pagando o salário da categoria, né? Pagando o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, o que recomenda o Estado de São Paulo, enfim, a remuneração correta para poder se exigir.
Caso contrário, nós vamos permanecer nessa situação. Portanto, eu acho que é importantíssimo que a gente tenha, eu até estou fazendo uma matéria, para que nós façamos um fórum da saúde aqui na cidade, né? Envolvendo clubes de serviço, maçonaria, Rotary, hospital, né? Envolvendo chefes de unidades básicas de saúde, médicos, Unimed, uma coisa organizada para que saia um resultado dessa carta, como nós vamos fazer. Nós temos problema sério de cirurgias eletivas que ainda estão em fila de espera, exames subsidiários, tudo isso nós tínhamos que colocar no papel e sair uma carta final disso daí. Isso é um sonho que eu estou acalentando de fazer antes de encerrar o meu mandato. Quero fazer com uma urgência relativa isso daí. Perfeito. Guidete aqui, né, pedindo para o senhor falar um pouquinho a respeito da questão do trânsito no município. Então, a questão do trânsito, o trânsito é um problema sério em razão dos buracos da cidade. Eu tenho teria como prioridade, se fosse eu o prefeito, resolver a questão dos buracos de maneira definitiva, rápido e com urgência. Colocar na pauta da administração, resolver os buracos. O trânsito está problemático por causa disso daí, né? Nós temos pistas aí que estão intransitáveis, bairros que não conseguem passar. Então nós precisamos resolver primeiro essa questão para depois olhar o problema do trânsito. Nós precisamos, alguns pontos da cidade, a necessidade de colocar semáforo, que tem problemas também, né? Então eu acho que a questão dos buracos é essencial para nós termos um trânsito mais viável. Nós temos que resolver. Falta recurso? É caro, mas nós temos que achar uma solução. Qual que é a solução? Priorizar metas. Qual que é a prioridade agora? Resolver o problema dos buracos, para que tenhamos um trânsito mais fácil e resolvido. O André colocando uma questão também interessante aqui, doutor. A gente falou no último bloco a respeito da saúde e do ponto eletrônico dos médicos. Aí ele coloca, né, naquela recente avaliação que saiu dos municípios e que Batatais ficou numa posição não tão boa, né, referente aos anos de 2015 e 2016, dentro da tabela se cobrava o ponto eletrônico na saúde, né? Aí ele coloca exatamente isso, né? Parece que hoje na política a gente corre para um lado e acaba se prejudicando no outro, né? Como é que se faz para cumprir toda essa gama burocrática de legislação pedida e ainda resolver os problemas e não gerar novos problemas? Ele tem razão, só que eu acho que para você cobrar o horário de um profissional, seja médico, advogado, dentista, etc., você tem que pagar o piso da categoria, né, para poder exigir. Caso contrário, não há condição. Há demissão em massa, foi o que aconteceu. Né? Saiu o Oswaldo pediatra, saiu a Marta da pediatra, saiu a Ana, que é ortopedista da Programa de Saúde da Família, né? Saiu o Pedro Diane, que é cardiologista, saiu pessoas competentes, né? Agora, qual que é a grande situação? Era essa, quer dizer, paga o piso da categoria e o profissional vai se dedicar. Do contrário, ele fica no consultório, né? É um direito dele, né? Como autônomo que ele é, né? E pedir a demissão. Isso não tem problema. O que eu acho, Luciano, eu acho que nós precisamos, Batatais, fazer um grande embate entre o ex-prefeito Eduardo e o atual Zé Luiz. Com educação, com uma coisa planejada, porque a cidade está cansada de ouvir o atual prefeito reclamar do que herdou. E passar o ano reclamando, não realizando coisas, a população está cansada, e o outro sendo o responsável. Então, nada como um confronto entre os dois ali. Tranquilo, né? Bem organizado. Olha, o que você me deixou de dívida, o que eu tive que pagar, o que eu não pagar, porque a população não passa a não entender nada. Porque o responsável foi o anterior. O atual está pagando, o atual não está fazendo nada porque está pagando.
Então vamos pôr os dois frente a frente, num grande debate organizado, civilizado, né? Mostrando números reais. Essa é a urgência do município, para poder dar continuidade. Porque não adianta vir na televisão, vir no rádio e falar, olha, eu estou pagando dízimo, eu estou pagando, mas está pagando o quê? Quanto? Do que é que herdou? Vamos ver, né? Então fica essa situação e a população fica à mercê desses comentários. Então teria que ter um grande fórum, um grande debate entre os dois, com perguntas programadas, né? Tudo isso, e sair uma resolução final. Nós não estamos procurando culpado, mas pelo menos para justificar. Porque o que acontece eleitoralmente? Acontece um fracasso da administração aos olhos dos outros. E ao mesmo tempo vem uma pergunta, né? Algum prefeito é louco de fazer de propósito, de deixar a cidade esburacada do jeito que está? Só se for louco, né? Mas está esburacada. Então precisa saber por quê, o que está acontecendo. Tudo isso nós temos que explicar. Na Câmara a gente cobra, faz requerimentos, vem respostas evasivas. Eu até parei de fazer matéria de requerimento, de indicação, porque não são respondidas a contento. Tem situações aí que você vê que se arrastam por tempos. Nós temos a questão da merenda, ainda lá do Eduardo, não teve resolução nenhuma até hoje. Né? Vereadores apresentam uma série de indicações, realizando um bom trabalho, a função, mas não são atendidas. Você pega, por exemplo, todos esses vereadores nossos, aí, os 15, o total de matérias apresentadas e o total de matérias atendidas. Não deve chegar a 10% do total. Sabe? Então, e quando são atendidas parcialmente, com a justificativa que não há dinheiro, há uma série de coisas. Então, é desanimador o trabalho nosso do vereador, porque nós contamos com pouca receptividade do executivo em relação aos nossos pleitos. Ah, mas o vereador faz emenda, vai buscar dinheiro. Não. É fácil fazer emenda. Eu posso chegar aqui agora, fazer uns 15 pedidos para 15 deputados, pegar o dinheiro da Câmara, viajar a Brasília e entregar para cada um. Daí a receber vão outros 500. Faça um levantamento, vê o que se recebeu de emenda de deputados aqui. Você conta nos dedos. Aquelas que efetivamente chegaram, né? O ano que vem a gente tem ano eleitoral, promessa de emenda, nós vamos ter então muito. Você fica um trabalho que você fala assim, mas qual que é o resultado do meu trabalho? O resultado do meu trabalho, particularmente o meu, é cobrar o prefeito, né? Cobrar o Hospital do Câncer, que está o matagal lá, que foi ideia dele. Cobrar os recursos onde estão sendo colocados, né? Colocar os projetos que estão sendo enviados, é a cobrança. Porque no mais, atualmente, com a crise nacional, nós não estamos conseguindo grandes emendas e etc. Eu, particularmente, sou da época em que o meu deputado era o Coraúce. E o Coraúce, que hoje já não é mais deputado, ajudou muito o Batatais. Apresentou o projeto da instância turística, mandava dinheiro para o hospital, por meu intermédio, mandava dinheiro para a PAI. Então aí essas entidades que não me desmintam, né? Então você tinha resolutividade nos pedidos. Hoje não tem, está uma crise nacional. Então não adianta ficar indo em Brasília levar emenda. Ah, eu vou levar, eu protocolei essa, tá? Trabalho do vereador, isso aí vem? Não vem, né? Então nós precisamos cobrar o executivo aqui com ações eficazes. Quais as ações? Na saúde, na segurança pública, né? Na limpeza da cidade, nos buracos, né? Ver qual é a prioridade. É lógico que ninguém quer aqui, quanto pior, melhor. Eu sou oposição radical ao prefeito, não gosto do prefeito, não gosto da maneira dele conduzir, se relacionar com as pessoas, mas isso não significa que eu não espero que ele tenha sucesso. Porque ele tendo sucesso, a cidade tem sucesso. Só que é necessário transparência, mostrar. Vamos mostrar, vamos confrontar, porque esse negócio de ficar reclamando durante toda a gestão do ex-prefeito Eduardo,
O ex-prefeito Eduardo dizer que também herdou com tanto de dívida. É um jogo. Vamos colocar frente a frente para discutir a questão, para a população ficar sabendo, né? Para ser uma transparência. Essa seria uma solução boa para parar com tudo e para a população entender. Porque senão, politicamente, se a eleição fosse hoje, o Zé Luiz não seria reeleito de forma alguma. Porque você sai na cidade, você percebe a insatisfação que está acontecendo. Então era uma maneira de se esclarecer as coisas, não é buscar culpados, mas esclarecer as coisas. Isso seria importantíssimo. Doutor, vamos aproveitar então nesse encerramento e convidar a população aí para a sessão da Câmara de hoje. Sim, eu acho que sim. Hoje a sessão parece que vai ser uma sessão tumultuada a princípio, né? Principalmente porque há um projeto do Legislativo, né? Assinado pelo Santana, pela Maria das Graças e pelo pastor Barbieri, concedendo ao prefeito, ao vice-prefeito e aos secretários em geral um reajuste de 10%. Cabendo lembrar que essa comissão que apresentou o projeto teve que apresentar em razão de ser determinado pela lei orgânica do município. Isso é uma questão que vai ser apresentada e votada. O que não significa que os 3 componentes dessa comissão votem a favor do aumento. Eu, particularmente, acho que vai ser uma matéria muito polêmica. Da minha parte, não vai caber muita discussão. Eu simplesmente voto contrário, porque eu penso categoricamente de que não merece nenhum tipo de reajuste o prefeito e os secretários pela administração que estão fazendo em Batatais. Vereador, obrigado pela participação com a gente e o programa está sempre de portas abertas aí para o Legislativo. Eu que agradeço, Luciano, e mais uma vez quero dar os parabéns à Bernadette, à Geralda, né, que mantém o legado do Carlos Henrique com essa qualidade de imagem que nós estamos tendo aqui, né, e eu tenho certeza de onde ele estiver, ele está sorrindo por uma equipe tão boa como tem a educadora. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde e aqueles que puderem compareçam à sessão da Câmara no dia de hoje. Maravilha. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, o tema é estágio e aprendizagem com o CIE. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito do trabalho do CIE aqui na companhia da Juliana. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. Juliana, você faz a ponte aí, né, da empresa com os estudantes, com os aprendizes, e a gente sempre fala uma coisa aqui que muitas vezes a gente é questionado, né? Por exemplo, com relação ao emprego, né? Que a gente tem um paradoxo na cidade que você tem vagas, mas faltam pessoas qualificadas para a vaga, né? Então aí você tem um desemprego porque não cruza o dado, né? A pessoa não está apta para aquela vaga de emprego que existe e aí gera um vazio no mercado. Com relação a estágio e aprendizado, a gente também tem isso por um outro problema. Isso mesmo, Luciano. Hoje nós estamos vivendo isso no CIE de Batatais. Nós ficamos alocados dentro do Centro Universitário Claretiano. E o que acontece? Os jovens realizam uma vez o seu cadastro, Luciano, e esquecem de atualizar os dados. Então eu realizo uma abertura de vaga, tenho a oportunidade para esse jovem, mas eu entro em contato e ele não atualiza, ele muda de curso, ele muda de telefone e esquece dessa atualização. E para nós precisamos desse banco atualizados para conseguir contato com o jovem e encaminhá-lo para a oportunidade compatível com a área que ele estuda. Então o grande problema aí hoje é encontrar o jovem que fez o cadastro para preencher as vagas que estão disponíveis. Sim, Luciano, porque hoje nós temos vagas, mas assim, não tem nem como eu te falar. Juliana, mas todos os cadastros estão desatualizados? Não, mas no momento que a empresa entra em contato comigo, me passa um perfil, geralmente naquele perfil, naquele curso, eu não consigo encontrar o jovem. Por exemplo, essa semana nós abrimos uma vaga de recursos humanos. Eu estava em falta com estudantes de recursos humanos. Os que eu consegui o cadastro, eu não consegui contato, justamente porque o cadastro estava desatualizado. Teve inclusive estudantes que eu entrei em contato que já trocou o curso, mas não atualizou no sistema.
de volta com o Educador em Entrevista, a gente falando um pouquinho a respeito do trabalho do CIE, na companhia aqui da Juliana, falando do cadastro e das vagas, né? A gente está em final de ano, né? E o Guilherme perguntando como é que funciona agora, né? Ele pode se cadastrar, ele está entrando numa universidade agora, né? Como é que funciona essa questão do cadastro para o estágio? Bom, Guilherme, você tem que esperar fazer a matrícula na faculdade, você vai realizar essa matrícula, só que você só pode ser estagiário a partir do início das aulas. Então, assim, em janeiro o calendário já é contado para o CIE, porque a universidade já consegue liberar para nós uma declaração de matrícula. Claro que com isso, Guilherme, eu vou ter que verificar junto ao CIE qual o curso que você vai realizar na faculdade, pois existem cursos que a partir do primeiro ano já são liberados de estágio. E existe cursos que a partir do segundo ano. Aí vamos verificar no nosso sistema. Caso já seja liberado, janeiro você realiza o teu cadastro e já começa a participar das vagas de estágio. Com aprendiz a mesma coisa, o mesmo funcionamento? Sim, Luciano. O aprendiz é de 14 a 24 anos incompletos, então basta eles acessar ou o site www.cie.org.br ou eles irem até o nosso posto de atendimento do CIE, localizado dentro do Centro Universitário Claretiano, munido de CPF e RG, que eles já realizam o cadastro. Perfeito. E a gente acaba percebendo exatamente isso, né? O quanto tem essa expectativa inicial, né? Tô entrando num curso, já quero ter essa possibilidade de estágio. Outros pela necessidade, né, de pagar a mensalidade da sua faculdade, ou em alguns casos específicos porque o curso exige uma carga mínima de estágio. Sim, Luciano. Inclusive, a maioria dos cursos hoje existe o estágio obrigatório. Sem ele, né, a pasta de estágio, não existe a certificação. Você não consegue pegar o seu diploma. Então, isso é muito importante. Porém, cada módulo, cada graduação, nós temos contato diretamente com as IES. Então, a universidade nos passa quem já está apto a fazer estágio, quem não. Porque existem alguns cursos que eles começam a realizar uma prática ou alguma atividade teórica mesmo mais engajada no estágio a partir do terceiro ano de faculdade. Então, todos esses alunos, Juliana, eu quero me cadastrar, mas eu tenho essa dúvida, Luciano, eles já podem entrar em contato com o CIE no telefone 36610069, que a nossa colaboradora Joyce já consegue acessar o sistema e passar para o jovem a partir de que ano que ele consegue já concluir e realizar esse estágio. Nós falamos um pouquinho da questão das inscrições, né? Que também podem ser feitas pelo site, a pessoa não precisa estar presencialmente lá no CIE. Isso mesmo, Luciano. Hoje o jovem pode acessar o www.ciee.org.br, unidos com o seu CPF RG, eles já conseguem imediatamente realizar o cadastro. Inclusive, Luciano, vale ressaltar que eles conseguem também verificar as oportunidades abertas de Batatais e região, mas somente as que estiverem alocadas junto ao seu perfil. Então, se eu sou estudante de administração, eu vou conseguir visualizar somente as vagas da área que eu estudo. Então isso é muito interessante porque o jovem mesmo pode se encaminhar para a vaga. Então eu vejo a vaga, já me encaminho, já consigo verificar local, horário de entrevista, já participo da seleção. Perfeito. Uma outra coisa bacana do site é todo o material online disponível, né, de preparação para o mercado do trabalho. Não adianta só se cadastrar, né? Eu acho que é sempre uma dica que eu dou aí. Olhe o material disponível, né? Tem dicas lá de como se apresentar numa entrevista de emprego, tem toda uma gama de informação e que a gente vê que as pessoas às vezes não leem, né? Chegam na entrevista de emprego com completamente oposto do que o site propõe. Nossa, excelente colocação, Luciano. Isso é muito importante. No nosso site nós temos mais de 10 cursos online, dentre eles esses que você citou. Nós vamos ter sobre postura, sobre comunicação, informática básico. E isso vai fazer a diferença na hora que o jovem for participar do processo seletivo. Porque também não adianta eu fazer o cadastro e não me qualificar, porque são vagas amplas e vai contar o do seu perfil, porque não vai uma pessoa só para entrevista. Na hora de uma seleção,
seleção vai 5, 6 candidatos. Então, quanto mais você se qualificar, uma melhor oportunidade você vai conseguir. Lembrando que no programa de estágio, Luciano, os jovens a partir de 16 anos já podem realizar seu cadastro, estando regularmente matriculados, tanto no ensino médio, curso técnico ou faculdade. Já no programa Aprendiz também realizamos cadastro, é de 14 a 24 anos incompleto. Eles podem estar cursando o ensino médio ou concluído e estar no momento sem estar cursando, estudando uma graduação, um curso técnico. Então é imprescindível que esse jovem acesse o site ou vá até um posto de atendimento do CIE, realizar o seu cadastro e, claro, sempre que eu precisar atualizar um curso ou um telefone, eu entre nesse cadastro e atualize para manter os seus dados atuais e conseguir essa oportunidade no CIE. Perfeito. E tem essa questão também específica, né, de quanto mais se prepara para o estágio, né, mais qualidade você tem depois no mercado de trabalho, né? Parece que muitas vezes o estudante, seja na questão do aprendizado do estágio, acha que isso é desconectado, né? Olha, se eu faço um bom estágio, a chance depois de eu entrar definitivamente para a empresa aumenta, né? Se eu faço um programa de aprendizado numa empresa, a chance de no futuro ter uma carreira produtiva naquela área é fundamental, porque depois no mercado de trabalho o que eles vão pedir? Experiência e currículo. Perfeito, Luciano. É muito interessante porque eles realizam a teoria na escola e às vezes acreditam que essa bagagem já é tudo para entrar no mercado de trabalho. O estágio ou aprendizado, que você me falou da lei do aprendiz, ele auxilia o jovem porque a teoria é muito importante, mas a prática faz com que ele desenvolva o que ele está aprendendo na escola técnica, no ensino médio, no regular ou na faculdade. Então, isso faz a diferença. E como você disse, um universitário hoje, por exemplo, ele pode realizar estágio já na área dele, ele já está o quê? Participando da profissão dele. Então, isso é o que ele vai realizar daqui 10, 15 anos. Então, é muito interessante. O estágio desenvolve e qualifica o jovem na área que ele está atuando já na faculdade. Fora que, num curso técnico ou numa escola também, do ensino médio, do segundo grau, é muito interessante porque se ele é inserido numa empresa privada, no final do término do seu contrato de estágio, ele pode ser efetivado. Muitos casos hoje aqui de Batatais, 80% dos estagiários e aprendizes, no término do contrato, são efetivados na empresa. Então, isso faz a diferença para ele. Agora, quando é órgão público, com certeza, vai terminar o contrato, mas ele vai ter adquirido o quê? Essa experiência para um futuro emprego no mercado de trabalho. Perfeito. Bom, relembrando então para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais ou refazer seu cadastro, atualizar os dados, que é importantíssimo, né? Procurar o site ou diretamente na sede do CIE. Isso mesmo, Luciano. Gostaria que todos os jovens interessados em realizar estágio ou fazer cadastro para o aprendiz entrarem em contato ou pelo nosso site ou através do nosso posto de atendimento. Então, o site, repetindo, é o www.ciee.org.br ou entrar em contato com a nossa colaboradora Joyce pelo telefone 36610069, lembrando que o nosso posto de atendimento é alocado dentro do Centro Universitário Claretiano de Batatais e trabalhamos de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, da 1h15 às 5h30 da tarde, Luciano. Perfeito. Nesse período de férias, funciona até quando? Luciano, nós vamos realizar atendimento até o dia 21 de dezembro. 22, 26, 27 e 28, vamos realizar uma ponte de atendimento. Aí vão conseguir entrar em contato conosco por telefone. Mas até o dia 21, nós vamos trabalhar normalmente e encaminhar esses jovens para as vagas e atender as empresas também do município e região. Maravilha. Querida, obrigado pela participação com a gente. Você sabe que o programa está sempre aberto aí às informações do CIE e a gente espera que cada vez mais essa ponte entre empresa, estagiários, empresa e aprendizes continue aí funcionando da melhor maneira possível. Luciano, nós do CIE que agradecemos sempre a disponibilidade da TV Educadora e conto aí mais uma vez com o apoio de vocês e com o apoio da população e desses jovens. Vou estar esperando eles ansiosos lá no CIE. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Tá certo? Voltamos como sempre amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.